Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Thomas, de Física, trazendo para vocês a correção do módulo que a gente enviou para casa aí antes do início, né, desse momento aí de afastamento. Queria, antes de mais nada, dizer que estou com saudade de todos. Espero que a gente possa se ver em breve. Espero que estejam todos bem na medida do possível, né, nesse momento difícil. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Meu e-mail acho que vai estar na página inicial da apresentação. Se não tiver, eu disponibilizo quando eu disponibilizar o material para vocês, né? A aula gravada, para quem não tá, quem não puder, eu não sei se nem se vai ter alguém aqui hoje, mas de qualquer forma, espero que estejam todos bem, espero que esse momento passe o mais rápido possível, porque pode ter certeza que todos nós professores estamos com mais saudade do que nunca. Tudo bem? Vamos lá. Vou apresentar aqui a minha tela para vocês conseguirem ver, e a gente vai fazer a correção dos exercícios. Bom, então agora vocês estão vendo aí minha tela. Isso. Vamos embora. Deixa eu ocultar só essa paradinha. Deixa eu ver se está tudo normal. Fechar minha tela. Beleza, vamos embora. Bom, tá, meu e-mail está aqui na tela. Professor Thomas Vidal Fis, @gmail.com. Vocês podem ver aí, tá? Mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta, sem problema nenhum. Vamos ver se não tem ninguém querendo entrar, mas eu acho que vem uma notificação para a gente também, tá? Então, qualquer coisinha aí a gente está ainda aprendendo a usar. Vamos lá. Questão 1. Em várias situações da física, é utilizado o conceito de ponto material. Ele se aplica toda vez que o tamanho do objeto estudado é desprezível comparado com as dimensões da situação analisada. Podemos considerar ponto material um caminhão passando por uma ponte de 10 metros de comprimento. Olha, falso. Um caminhão passando por uma ponte de 10 metros de comprimento, o tamanho dele é relevante em relação ao tamanho da ponte, né? Você tem caminhões até maiores que 10 metros de comprimento. Então, o tamanho do caminhão pode ser maior que o da ponte. Então, falso. Um carro manobrando em uma garagem. Falso também. O carro, para a gente saber se ele foi estacionado corretamente, querendo ou não, ele tem que ter uma posição relativa à garagem que o tamanho dele importa, né? O planeta Vênus orbitando o Sol, verdade. A Terra é 120 vezes menor do que o Sol. Vênus é ainda menor. Não sei de cabeça a proporção, não, mas Vênus é menor que a Terra. Então, com certeza, Vênus em relação ao Sol é um pontinho material. Tudo bem? Ficamos aqui, então, com até a 4, desculpa. Uma abelha caminhando sobre a pétala de uma flor. Falso, né? A abelha, querendo ou não, tem um tamanho relevante em relação à pétala. Ficamos, então, com a letra C de casa. Beleza? Vamos lá. 2. Dois aviões do grupo de acrobacias, Esquadrilha da Fumaça, são capazes de realizar manobras diversas e deixam para trás um rastro de fumaça. Essas condições para que os aviões descrevam duas semirretas paralelas verticais, perpendiculares ao plano. Então, nossa senhora, né? Vamos lá, vamos falar com calma. Então, e vamos lá. Nessas condições, para que os aviões descrevam duas semirretas paralelas verticais perpendiculares ao solo, ou seja, vou fazer os aviões de. Pode ser azul. Eu não vou desenhar um avião porque meus desenhos não são lá dos melhores, né? Mas essa bolinha aqui é meu avião. Então, eu estou falando que a trajetória deles vai ser esse pontilhado aqui. Retas paralelas, perpendiculares ao chão,
Tá? Vamos supor que esse chão está retinho, né, o avião 1 e esse é o avião 2. Então, beleza. De tal sorte que o desenho fique do mesmo tamanho. Ou seja, eles vão ter que fazer um desenho de mesmo tamanho aqui também. E aí vamos supor que eles saem do chão, só para ficar mais fácil o desenho. Os pilotos controlam os aviões para que tenham velocidades constantes e de mesmo módulo. Beleza, né? A velocidade do avião 1 tem que ser igual à velocidade do avião 2. Só separando os dados aqui. Considerando o mesmo sentido para o movimento dos aviões, ou seja, vamos supor, né, ficar mais fácil, que os dois estão subindo o mesmo sentido, durante essa acrobacia, pode-se afirmar corretamente que os aviões não se movimentam em relação ao solo. Não, eles estão se movimentando, né? Em algum momento eles estão aqui nessa altura, no próximo momento eles vão estar um pouquinho mais no alto. Então, falso. B, os aviões estão parados um em relação ao outro. Bom, dado todas essas possibilidades que ele forneceu, né? Então, aviões com velocidades constantes, na mesma direção e no mesmo sentido, sim, verdade, os aviões estão parados em relação ao outro. Vamos só ver as outras duas, né? Um observador parado em relação ao solo está acelerado em relação aos aviões. Um cara parado no solo, alguém aqui, como os aviões têm velocidades que ele fala constantes, está aqui no texto, passei por cima até um pouquinho, quer dizer que a velocidade dos aviões em relação ao chão e a esse observador também é constante, não é acelerado. E a gente nem entrou em aceleração ainda. Um avião está acelerado em relação ao outro, também falso, tem velocidades constantes. Ficamos com a letra B de bola. Vamos seguir. Deixa eu dar uma olhada só lá. Alguém sabe, né? Não. Beleza. Aqui é uma questão de proporção, tá? Que eu botei, assim, ela é mais matemática do que física, mas só para a gente treinar um pouquinho das potências de base 10, para não esquecer. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20, separar esse dado, 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue? É bom que a gente fala sobre isso aqui. Eu nem cheguei a falar. Eita, ficou torto demais. Ordem de grandeza. Eu nem cheguei a falar, porque é um negócio que eu ia falar. Geralmente eu guardo um pouquinho. Não, a ordem de grandeza é um negócio meio obscuro. Obscuro não. Meio raro de aparecer. Mas ainda assim eu vou falar hoje aqui rapidamente, tá? Só para a gente ter ideia do que é. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Então tá, vamos lá. Quero saber a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado em um dia. Então, meu delta T é um dia. Vamos lá, gente. Né? Delta T é o tempo que eu vou analisar aí. Olha só. Que é uma questão de proporção, matemática, né? Não tem nem muita coisa de física, não. Eu tenho 20 litros por minuto. Logo, é interessante para mim saber quantos, ah, quantos minutos tem um dia. Né? Vou fazer até aqui no cantinho. Se eu tenho um minuto, se eu tenho, eita, um minuto. Se eu tenho 20 litros a cada minuto, e eu tenho 24 horas num dia, vamos supor que eu tenho, então, 60 minutos. Representa uma hora. Eu quero saber quantos minutos eu vou ter em 24 horas. Uma regra de 3. Tá? Regra de 3. Então, aqui, para eu descobrir esse valor, eu vou multiplicar cruzadinho aqui. Então, eu vou ter 1 vezes x é x,
60 vezes 24, é a mesma coisa que 240 vezes 6, né? Pegando um zero emprestado, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 2, 12, 1440 minutos. Então, em um dia, eu tenho 1440 minutos. Beleza? Agora fica mais fácil para mim, né? Porque fazer uma outra regra de 3, se eu tenho 20 litros a cada um minuto, quantos litros eu vou gerar em 1440 minutos? Outra regra de 3. Eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, x vezes 1 é x, 20 vezes 1440. Então, isso vai ser, vou pegar o zero ali emprestado, 2 vezes 1440, mais um zero, né? Que eu roubei do 20. Então, vai ser 0, 0, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Isso aqui é em litros. Ok? Beleza. Como eu acho a ordem de grandeza de um valor? Bom, vou escrever aqui em cima. Vou usar todo o espaço que eu tenho. Fazer de preto aqui. Então, ordem de grandeza. Ontem não, ordem. Relaxa, galera, tá de manhã ainda, tô desacostumado a acordar mais cedo aí nessa época, né? Acho que vocês também. Ordem de grandeza. Então, como que a gente calcula? Botando um número que eu estou analisando em notação científica. Notação científica. Então, esse número aqui, por exemplo, né, 28800, não está em notação científica. Ele vai ter, lembra como é que a gente faz? Bota a vírgula onde ela está. Eu tenho que, para ter um número de notação científica, eu tenho que ter nesse formato. A vezes 10 elevado a b, o A tem que estar, caraca, fazer do jeito que eu fiz lá na sala, o A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a vírgula tem que estar parada entre o 2 e o 8. E o B tem que pertencer aos inteiros, né? Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas aqui. 2,8800, posso deixar tudo, vezes, se eu ando 4 casas, vezes 10 a quarta litros. Isso aqui está em notação científica. Beleza, vamos lá. O que é ordem de grandeza, então? Ordem de grandeza é você analisar se um número, desculpa, ele é maior do que raiz de 10, se o A é maior do que raiz de 10, ou o A é menor do que raiz de 10. Maior ou menor ou igual, tá? E aí, o que isso significa? Se o A for maior que raiz de 10, a minha ordem de grandeza é B mais 1. Então, vamos supor que esse número que deu aqui dá maior que raiz de 10. Se fosse, sei lá, vamos supor 7, que eu sei que é maior que a raiz de 10. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Raiz de 10, não precisa fazer esse cálculo, mas vai estar ali em torno de 3,30 e alguma coisa, né? Que 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, já passou muito. Então, 3,3,
Depois, se vocês quiserem fazer, faz na calculadora e vocês vão ter o valor exato. Agora, se o A é menor que 10, menor que raiz de 10, desculpa, como é o caso aqui, né, 2,88, a minha ordem de grandeza é B. Eu não estou dedicando muito tempo a isso, que é só, eu botei aqui como uma chance da gente discutir isso, mas muito raro de cair questão sobre isso, tá? Que é um assunto meio matemático demais para física, eu particularmente não gosto. Mas, como aqui então é menor que raiz de 10, o B é o 4, né? 10 elevado à quarta, a ordem de grandeza é 10 à quarta. Certo? Beleza. Deixa eu ver. Eu não lembro se notifica. Não. Mesmo assim, vamos embora. Questão 4. Um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Nas alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é: a velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Todo observador, não. Ela é nula para um em relação ao outro, por exemplo, né? Como o aluno está sentado na sala e observa os alunos também sentados, eles, um em relação ao outro, uns em relação aos outros, estão parados. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. De novo, todo não. Se tiver alguém parado, deitado no sofá da sala, e você sentado na sua carteira, você não está em movimento em relação a essa pessoa. Então, todo observador, não. Tá? Esse que é o problema. Tudo e tudo aqui. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Acabamos de falar que tem, né, o referencial que nós estamos em repouso é um em relação aos outros ali que estão sentados na sala. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Falso. Vamos supor que o mosquito está perseguindo perfeitamente o professor. Se o professor anda com a velocidade de 1 metro por segundo e a mosca tá a 1 metro por segundo, a relação dela com o professor é diferente, né? Um está parado em relação ao outro, mas ela tem velocidade em relação a gente. Nos resta a letra E, mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso, como essa situação da mosca mesmo, né? A mosca, se tiver a mesma velocidade que ele está em repouso em relação ao professor. Ela está, né? Então, letra E. Não vou me alongar muito, não. Questão 5. Outra questão de proporção aí, mas só para a gente treinar um pouquinho. Um projetor de filmes gira com uma velocidade de 20 quadros por segundo. Cada quadro mede 1 centímetro de comprimento. Então, o comprimento do quadro. Despreze a separação entre quadros. Então, vamos supor que um quadro está colado ao outro. Qual é o tempo de projeção em minutos de um filme cuja fita tem um comprimento total? Então, aqui é o comprimento de um quadro, e ali eu vou escrever o comprimento da fita do filme, né? De 18 metros. Então, beleza. Vamos lá. Eu quero saber o tempo de projeção de uma fita em minutos, né? De uma fita de 18 metros. Eu sei o comprimento de um quadro, só que eu não sei quantos quadros passam, né? Então eu vou ter que comparar, aqui, caneta, eu vou ter que comparar quantos quadros vão passar para eu completar 18 metros, né? Então, olha só, eu tenho 20 quadros por segundo, certo? Quer dizer que se eu souber, vou até apagar aqui, se eu souber o número total de quadros que vão passar nesse tempo todo, eu posso responder a pergunta, né? O tempo. Então, olha só,
Se eu tenho que 20 quadros por segundo, 20 quadros corresponde a 1 segundo. Quantos quadros vão corresponder? E aí eu não sei o número de segundos que eu vou precisar. E nem sei o número de quadros. Então eu tenho duas incógnitas aqui. Então eu preciso usar outra informação para descobrir o tempo, ou o número de quadros que eu vou passar. Se eu tenho um comprimento de fita de 18 metros, vamos guardar aquilo ali. Eu vou passar um número X de quadros. Agora, se eu tenho um comprimento de cada quadro de 1 centímetro, e aí 1 centímetro eu vou escrever como 0,01 metro, eu vou ter o número de 1 quadro. Né? Então, 18 metros eu vou passar X quadros. 0,01 metro, que é 1 centímetro, eu vou passar 1 quadro. Então, ó, as unidades batem, eu vou saber o número de quadros que eu vou ter que passar para isso aqui acontecer. Multiplica cruzadinho. Então, eu vou ter x vezes 0,01, que é igual a 18 vezes 1. Aí, ó, o que a gente pode fazer? Então, é 18 dividido por 0,01. Isso tem que usar as propriedades de potenciação, né? E aí vocês viram com o Júlio. Vocês podem fazer a conta, mas isso é 1 vezes 10 a menos 2. Ando com a vírgula duas casas para a direita, então eu vou ter 1 vezes 10 a menos 2 aqui embaixo. Logo, o que eu vou ter? 18, repete a primeira, desculpa, propriedade de potência. Eu tenho uma potência de base 10 aqui embaixo, eu posso subir ela mudando o sinal do seu expoente. Isso fica 1.800, o que a gente está medindo? Quadros. E agora eu posso substituir aqui nesse x, né? Bom, aqui, caneta. Então aqui eu vou ter, 1.800 quadros. Então vamos multiplicar cruzado para saber qual o tempo de exibição. Vou dar a cor aqui. Então a gente vai ter 20 vezes, agora aqui eu vou chamar de y, ou de t, vou chamar de t, que é tempo, né, que eu estou medindo. Vou apagar, fazendo com calma para não ficar muito corrido, mas também não quero que fique muito extensa a aula. Então 20 vezes t é igual a 1.800 vezes 1. 1.800 vezes 1 é 1.800. T então vai ser 1.800 dividido por 20, um zero como zero, 180 por 2 dá 90, desculpa, segundos, né? Porque a gente está medindo esse tempo em segundos. 90 segundos é o famoso 1,5 minutos, né? Então, letra A, beleza? Questão 6. Vou só tomar uma água aqui, tá, gente? Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta da figura. Então, ele está voando aqui na horizontal em relação ao solo, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, então eu aqui, em pé, olhando isso acontecer, o que eu vou ver? É dada pelo percurso descrito em. Bom, se o drone está voando para lá, o pacote tem uma velocidade que é a mesma do drone para lá. Quando esse pacote é solto, se o drone voa com velocidade constante, que aqui ele não fala, mas não tem problema. Eu poderia analisar em relação ao próprio drone, tá? Agora, imagina que eu jogo algo reto para horizontal, jogo para frente. Qual é a trajetória que essa pecinha vai fazer em relação a uma pessoa vendo de frente? Uma trajetória curva, né? Então, a trajetória que melhor descreve o que vai acontecer é a trajetória 4. Bem tranquilinho, bem de boa, né?
Questão 7. Essa aqui é mais cheinha para fazer. Uma característica da profissão de carteiro, ele anda muito através das ruas, fazendo diversos percursos ao longo do dia de trabalho. Considere a situação do mapa apresentado pela figura. Ao lado, né? No caso, o carteiro que se encontra no ponto A, se desloca 400 metros até atingir o cruzamento com a avenida, deixa eu botar de vermelho para marcar mais aqui, então 400 metros para a Avenida Xavier da Silveira, ambas as avenidas situadas em Natal. Em seguida, a partir daquele cruzamento, o carteiro se desloca por mais 300 metros nessa última avenida até chegar ao endereço procurado, localizado no ponto B. Considerando o percurso e as orientações indicadas no mapa, pode-se afirmar que o modo, a direção, o sentido do vetor de deslocamento do carteiro, por mais que a gente não tenha falado do vetor de deslocamento, vamos fazer só deslocamento, tá? Porque, a princípio, eita, passei aqui, é a mesma coisa que a gente discutiu. Olha só, lembra que deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, né? É uma linha reta entre esses dois pontos. Então, eu vou desenhar a linha reta, vou tentar. Isso é mais ou menos. Essa é a minha linha reta, é o meu ΔS. Ou seja, isso aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer esse cálculo, né? É igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado, para descobrir quem é o ΔS, né? Pitágoras. Então, ΔS ao quadrado vai ser 16, 1, 2, 3, 4 zeros, mais 9, 1, 2, 3, 4 zeros. ΔS, então, vai ser a raiz da soma desses dois caras. 16 mais 9 dá 25. Eu repito o número de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, a raiz disso vai ser, eu posso separar aqui em raiz de 25, que é 5, e raiz de, isso aqui dá 10 mil? 10 mil, que é 100. 500 metros. 500 metros. Quando eu olho nas alternativas, eu tenho duas opções. Agora, e aí por isso que ele falou vetor. É uma coisa que a gente não discutiu, mas eu quero a direção e o sentido. Né? O módulo eu acabei de calcular, que é o valor. A direção é a que a gente está apontando, né? É na horizontal, ou o que a gente quiser falar, de oeste para leste. As duas aqui estão corretas, as direções. De oeste, se eu olhar pela Rosa dos Ventos aqui, de oeste para leste. É mesmo, se eu desenhasse retinho, ficaria exatamente igual a essa direção. O sentido é que muda, né? Aqui eu estou indo para onde? Para leste. Então, eu tenho que marcar a letra C. Ok? Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha. Último, antes de eu finalizar. Se tem alguém perdido, não. Questão 8. Quando se estuda o movimento dos corpos, fazem-se determinadas considerações. Dentre elas, 1. Todos os movimentos são relativos. Bom, o movimento é relativo a um referencial que está acontecendo, que está analisando, não é o problema. 2. O módulo do vetor deslocamento pode não coincidir com a distância percorrida. De novo, pode esquecer a palavra vetor. O módulo do deslocamento pode não coincidir com a distância percorrida, verdade. A gente fez exemplos em sala, né? Quando eu desenhei o mapa e tal. O vetor de deslocamento é a soma de dois vetores de posição. Vamos guardar isso daqui, tá? Só me chamar, parece que me chamaram ali. 4. Um corpo que, num certo intervalo de tempo, sai de um ponto, descreve uma determinada trajetória e retorna ao mesmo ponto de origem, apresenta, nesse intervalo de tempo, deslocamento nulo. Verdade? Verdade? Então vamos lá, o vetor de deslocamento é a soma de dois vetores de posição. Se a gente olharia as respostas, 1 e 2 apenas não, porque 4 é verdadeira. 1 e 3 apenas não, porque a 4 é verdadeira. 1, 2 e 4, a princípio pode ser. 2, 3 e 4, não, porque a 1 é verdadeira. E aí eu tenho todas corretas. Vamos lá.
Como a gente ainda não estudou vetor, eu não ia botar, porque como a gente já fez bastante exercício disso, eu quis botar essas palavrinhas justamente se alguém quisesse pesquisar, se alguém, até para ter dúvida nisso. A gente ainda não viu vetor, por isso que vetor deslocamento pode ser um pouquinho estranho para vocês. Mas o vetor deslocamento é a mesma ideia do deslocamento escalar. Falso, então, não é a soma de dois vetores de posição, não, tá? O vetor de deslocamento é a mesma coisa, linha reta entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Esse é o vetor de deslocamento. A gente só vai escrever com a setinha em cima. E depois, quando a gente estudar vetores, eu falo melhor sobre todas essas grandezas vetoriais aí. Então, ficamos com a letra C de casa. Ele dava um trabalhinho. Um ciclista percorre as rotas 1 e 2 para se deslocar do ponto A ao ponto B, como mostrado no mapa a seguir, e registra em cada uma a distância percorrida. Assinale a alternativa que apresenta os valores aproximados da distância percorrida na rota 1 e na rota 2. Considere como aproximação todos os quarteirões quadrados de 100 metros de lado. Todos os quarteirões quadrados. As rotas 1 e 2 encontram-se pontilhadas. Então, vamos ver a rota 1. Depois a gente analisa a 2. Para ver se a gente já pode cortar algumas respostas aí. Então, olha só. Anda um pedacinho aqui. Vou deixar guardado. Vamos ver tudo aqui. Então, ele andou 100 metros, mais 100 metros, mais 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, um pedacinho aqui, mas a gente pode considerar isso aqui 800 e mais um pedacinho. Então, esse pedacinho com esse pedacinho, a gente pode considerar mais 100. Então, a gente vai ter 800 mais 50 mais 50. Isso dá 900 metros. Então, ó, rota 1 aqui ele fala 800, rota 1 ele fala 700, 800, e aí as últimas duas ele fala 900. Então, beleza. Agora a rota 2. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então, tem um pedacinho, vou guardar para o final. Então, 100, 200, 300, e aí ele faz essa movimentação aqui, né? Que não dá para calcular isso aqui como 100, porque 100 é esse tamanho de um quarteirão, de um lado de quarteirão. Essa é meio que a diagonal dele, né? Então, 100, 200, 300, vou guardar esse valor. Mais esse aqui, mais, posso falar 100, mais um pedacinho também que eu vou guardar. Então, tem mais um valor aí, mais 100 e mais um pedacinho. Já vou juntar, então, esses dois pedacinhos. Ó. Esse aqui com esse aqui, eu posso adicionar mais ou menos 100, né? São aproximados esses valores. Bom, aqui eu já tenho 500. Vamos calcular que tamanho é esse aqui. Tá? Que eu vou chamar de D1. Como calcular esse valor? Mesmo processo que a gente fez na última questão. Isso aqui fecha num triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a gente pode assumir que ele tem, sei lá, aqui é meio que assumindo mesmo. Ele falou que as rotas são, aqui esse sinal significa aproximadamente. Então ele está liberando a gente fazer aproximações, tá? Então não tem problema não. Então, ó, isso aqui eu vou falar que é 150, para mim tá bom. 150 metros, e aqui eu posso falar que é 200, né? Então, eu vou ter que D1, lembra que aqui é um triângulo, eu fecho um triângulo retângulo, então D1 ao quadrado é igual a 150 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. D1 ao quadrado vai ser igual. Então, 150 ao quadrado, 15 ao quadrado é 225, com mais dois zeros, mais 200 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, com mais 4 zeros, né? D1, então,
vai ser raiz dessa soma aqui, ó, 0. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, então eu somo direto. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. E 2 mais 4, 6. Bom, posso tirar a raiz quadrada disso aqui. Eu vou recorrer ao celular, porque, né, já a fadiga me impede de calcular esse valor todo aí. Mas, deixa eu apagar aqui. Então, 62500, raiz disso. Raiz de 62500 vai dar para 250, tem um valor bonito. 250 metros. Isso deu exato, mas isso aqui, ó, é fruto de aproximação, esses valores. Então, isso aqui também é uma aproximação. Então, aqui eu vou botar 250. Vou somar 300 mais 250 mais 100 mais 100. Então, 400, 500, 600, 750, né? Qual o valor que mais se aproxima disso? É o da letra D. Então, aqui, ele liberou a gente fazer a aproximação. Eu poderia ter considerado isso aqui só 50. E aí ia dar um valor até mais exato. Eu considerei 100, mas não tem muito problema nessa questão, porque ele libera essas aproximações. Tudo bem? Você e um amigo resolvem ir ao último andar de um edifício. Vocês partem juntos do primeiro andar. Entretanto, você vai pelas escadas e seu amigo pelo elevador. Depois de se encontrarem na porta do elevador, descem juntos pelo elevador. É correto afirmar que o seu deslocamento foi maior do que o do seu amigo? O deslocamento dos dois é igual. Por mais que o amigo tenha andado mais, né, o segundo, né? Vocês partem juntos o primeiro andar. Você pelas escadas, aliás, seu amigo pelo elevador. Então, por mais que você tenha ido pelas escadas ter andado mais, você chegou, se encontrou na porta do elevador e desceram juntos. Ou seja, o deslocamento dos dois é igual. Então, é falso. O deslocamento foi igual para você e seu amigo, verdade? O deslocamento do seu amigo foi maior, falso. A distância que seu amigo percorreu foi maior. O seu amigo foi pelo elevador, então ele percorreu uma distância menor. Por isso é falso. Resposta certa, letra B. Ações. Bom, então vou encerrar a gravação aqui. É o primeiro contato. A partir de semana que vem a gente deve dar continuidade aos conteúdos. De certa maneira, só para a gente relembrar alguns conceitozinhos, tá? Mas, em todo caso, eu estou aqui, meu e-mail está no começo do vídeo aí, né, da apresentação. Podem mandar qualquer dúvida, qualquer questão. Devo disponibilizar um material de exercícios. Eu vou ver, porque a gente já fez bastante exercício sobre essa parte, a gente já fez nossa prova, né? Então, acho que vamos parar com o exercício dessa para a gente conseguir avançar na velocidade logo, porque essa paralisação foi prejudicial nesse instante. Eu vou parar de apresentar minha tela aqui. Então, eu espero que todos estejam bem, estejam conseguindo se cuidar, e a gente se fala o mais breve possível. Estou com saudades, espero que a gente se veja logo, eu esteja lá em sala de aula para estar convivendo com vocês de novo. Tudo bem? Um abraço a todos, valeu, falou. Tchau.